Bom, gente, nessa segunda parte a gente vai poder analisar melhor agora as consequências dessa revolução, certo? No primeiro momento, a gente reservou nosso tempo para estudar um pouquinho quais foram as motivações que levaram a Inglaterra a se tornar a pioneira no processo de revolução industrial. Uma observação importante aí, tá? Vejam, a Inglaterra ela não é a primeira potência capitalista, a primeira hegemonia capitalista. Por quê? A primeira hegemonia capitalista foi a Holanda e não a Inglaterra. No entanto, a Holanda foi uma potência capitalista comercial. Nesse momento, a Inglaterra se torna a segunda potência no regime capitalista, mas a primeira potência industrial, certo? Então é bom fazer essa diferenciação. E a terceira potência hegemônica do capitalismo é os Estados Unidos. E logo logo eu acho que vai ser ultrapassado aí pela China, né? Mas enfim, então esses movimentos de hegemonia capitalista são comuns na história dele, certo? Bom, nessa parte aqui eu basicamente listei aquilo que eu já tinha dito antes na primeira parte. Então isso aqui é basicamente um resuminho para que vocês possam fixar melhor. Que o primeiro ponto é o estabelecimento das primeiras fábricas, isso a gente já discutiu como é que foi esse processo. A máquina de fiar e o tear mecânico. Depois nós tivemos uma transformação das oficinas em indústrias, então aquele longo processo que se inicia principalmente no campo, mas também nas cidades, da não economia familiar ou daquela não produção limitada, daquela produção pequena. Essa produção, antes da Revolução Industrial, ela se dava de uma maneira menor, porque ela não tinha essa produção serial e tampouco esse volume de trabalhadores tão grande, certo? Então eram pequenas fábricas que você empregava poucas pessoas e não tinha uma regulamentação de tempo tão rígida como tem dentro de uma fábrica industrial, certo? A introdução da máquina a vapor e, por último, o aumento da produtividade, certo? Então são essas quatro características principais, vamos dizer assim, dessa revolução e que marcam o finalzinho do século XVIII, certo? Bom, na primeira fase da Revolução Industrial, eu já disse isso um pouquinho antes, dois setores vão ser importantíssimos, certo? Primeiro a indústria têxtil, e aí o artigo mais importante vai ser o algodão, e também o setor de metalurgia, é o ferro. Então, esses dois setores são os setores mais importantes nesse período inicial. Agora, eu vou retomar algo que eu falei na primeira aula. Outros setores industriais também existiam, ok? Então, o setor químico já existia na França, por exemplo, mas são esses dois primeiros que vão encabeçar esse processo. O algodão, a indústria têxtil, para vocês terem ideia, representava cerca de 45% da produção econômica industrial. Se a produção de tecidos parava, a economia britânica parava, certo? Isso vai acabar, certo? Após uma crise, uma grande crise no setor de tecidos, que a gente vai ver mais lá na frente quando a gente for analisar a segunda fase, certo? Mas tenham em mente que foram essas duas primeiras que encabeçaram o processo de Revolução Industrial. Aqui eu coloquei, a título de exemplo, algumas inovações da época e que algumas vezes caem no Enem, certo? Atenção, essas inovações técnicas já ocorriam desde o século XVI, na Inglaterra. No entanto, na Inglaterra do século XVI, é esse ideal de produtividade, esse ideal de concentração
de riqueza era inexistente. Já no século XIX é uma necessidade. Então, aumentar a produção, aumentar o ritmo de trabalho, aumentar a disciplina no trabalho era o grande valor ideal no século XIX. No final do século XVIII e início do século XIX na Inglaterra. O aperfeiçoamento tecnológico vai ser central, porque isso vai causar uma eficiência maior na produção. Então, eu coloquei aqui, não vou dar uma aula assim, de como funcionava cada uma delas e tal, é meramente para você ter ideia de que essas inovações foram importantes justamente para que a produção pudesse ser aumentada, certo? Então, o Estado britânico, o Estado moderno britânico, ele incentivava a produção dessas fábricas e também oferecia, isso é importante, oferecia cursos técnicos para jovens engenheiros poderem criar novas máquinas. Em 1830, por exemplo, a França ela começa a contratar vários desses engenheiros, vários desses técnicos para estabelecer uma nova maquinaria. Então, esse período dessas inovações são extremamente importantes. Aqui nós temos a máquina de fiar do James Hargreaves, que vai ser uma das primeiras, né? Que era uma roda de fiar, e que essa máquina era uma máquina mais doméstica, né? Ela não tinha uma utilidade tão fabril, vamos dizer assim. Mas ela foi importantíssima para dar um pontapé, vamos dizer assim, nessas inovações. Aqui a máquina de fiar a vapor do James Watt, que cai muito, né? Então, mas não vai cair como ela funciona, certo? Ela funciona à base de vapor a água, certo? A água deve ser aquecida, o vapor vai pressionar os pistões para que ela possa funcionar. O Enem não vai cobrar como é que ela funciona, ele vai cobrar o seguinte: para que ela existe nesse período? Ela existiu justamente por uma necessidade de aumentar a produção em larga escala, ok? Aqui nós temos uma máquina de fiar hidráulica, mais uma, né? Do Richard Arkwright. Bom, vamos ver outra aqui, o tear mecânico do Edmund Cartwright, que é um teor mecânico. Esse tear aqui, ele já é de caráter industrial, certo? Diferente do primeiro que eu mostrei, que era mais doméstico, esse aqui ele tem um tamanho reduzido, e quanto menor é uma máquina, mais espaço você vai ter para alocar outros no mesmo espaço. Logo, aumentando o número de fábricas, aumentando também o número de produção. Bom, aqui mais um fragmento do texto do Thomson sobre essas inovações, né? Aqui ele diz: a propriedade induzida pela emergência das máquinas de tear escondia uma acentuada perda de prestígio. Foi nessa ideia de ouro que os artesãos ou os tecelões temporários passaram a ser denominados de modo genérico tecelões de teares manuais. Exceto em alguns ramos especializados, os velhos artesãos foram colocados lado a lado com novos imigrantes. Esses imigrantes, gente, quando ele fala de imigrantes, eram principalmente imigrantes do campo, que agora estavam trabalhando nas cidades, e também os imigrantes da Irlanda. Sim, esse processo também é um surto migratório de trabalhadores rurais da Irlanda para a Inglaterra. Então ele está se referindo, no livro ele se refere a esses imigrantes, certo? Aí ele continua: enquanto pequenos fazendeiros tecelões abandonaram suas pequenas propriedades para se concentrar na atividade de tecer. Reduzidas à completa dependência dos teares mecanizados ou dos fornecedores de matéria-prima, os tecelões ficaram expostos a sucessivas reduções dos rendimentos. Ele está falando aqui da internacionalização da divisão do trabalho. A internacionalização no sentido de que agora há vários ramos produtivos. Aquele mesmo trabalhador que participava de todos os processos de produção, ele agora vai ter que ser reduzido a uma máquina de fiar, que ele vai ter que ficar dependente ao tempo de trabalho dela,
certo? E ao tempo do trabalho do capitalista, que o obriga a trabalhar 14 horas de trabalho por dia, certo? E também outros ramos, o ramo de entregador, certo? O ramo daquele que vai comercializar aquele tipo de mercadoria no comércio, etc. Então há uma internacionalização, uma divisão cada vez maior do trabalho, uma especialização dos trabalhadores. Aqui outras revoluções que estão em curso nesse período, que não são reduzidas apenas às máquinas de fiar, certo? Há uma revolução nos transportes. Isso aqui é interessante, que um dos primeiros revolucionários foi o Robert Fulton. E o Robert Fulton não era um inglês, ele era um americano. O que isso nos diz? Imagine se cai isso aqui na prova do Enem. Bota uma imagem desse transporte e a imagem do Robert Fulton como americano. Isso quer dizer o quê? Que a Revolução Industrial, no século XIX, está de maneira acelerada, expandindo seu modelo econômico para outros lugares do mundo. E a América do Norte está acompanhando esse processo de perto, certo? Então, o Fulton, ele era um americano e produziu o barco a vapor, que era pouco dependente da força humana. Lembremos que um barco das grandes navegações do século XVI, XVII, XVIII era muito dependente de força humana, certo? E agora essa dependência humana ela é diminuída para uma dependência mecânica, certo? Aqui a era dos primeiros trens a ser construídos pelo George Stephenson, e as primeiras locomotivas, né? Isso foi extremamente importante, porque a gente vai ver agora, certo? A importância dos transportes na Revolução. Bom, esses transportes eles são extremamente importantes, primeiro para a circulação de mercadorias, certo, gente? E depois para a circulação de pessoas. Como assim circulação de pessoas? Quando eu falo circulação de pessoas, não é porque eu quero viajar de uma cidade para outra na Inglaterra. Há essa importância? Claro que há. Mas mais ainda é o transporte de mão de obra. Então é muito comum que trabalhadores sejam levados de uma região para outra nesses trens ou também nos navios, pelas rotas fluviais dos rios. Então é muito comum também, ao lado dessa circulação de pessoas, a construção de cidades ao lado dessas ferrovias. Isso é muito importante. Aqui em Pernambuco, isso é claro. Se você vê o metrô que corta ali Afogados, Alto do Céu, Jaboatão e tal, todas aquelas regiões ali foram construídas pouco a pouco depois da construção do trem. E por quê? Porque esses são os bairros que eram antigamente chamados de bairros operários, dos trabalhadores que iam para o centro do Recife trabalhar. Então, isso também acontece na Inglaterra. Há várias cidades que são construídas próximas a essas linhas férreas, justamente para que elas pudessem se locomover para as fábricas. Segundo ponto, uma ampliação do mercado. Se eu construo essas vias, eu amplio minha circulação de mercadorias, logo eu amplio as regiões, as zonas que eu posso levar essas mercadorias. Então isso vai acontecer uma produção cada vez maior de fábricas e também pontos maiores de venda e compra dessas mercadorias. Isso, logicamente, vai impulsionar o processo de industrialização, que agora vai ter como expandir seus mercados. E um outro fator que é importantíssimo é a presença do Estado nesse setor. Gente, por que o Estado foi tão importante para o capitalismo industrial? Não só para o capitalismo industrial, para a história do capitalismo inteira. É falsa essa oposição de que o Estado e o capital têm interesses diferentes, que o mercado e o Estado são opositores. Não, eles não são opositores. O que era opositor, o que é que quando
Adam Smith fala mal do Estado, você deve deixar que a mão livre do mercado se relacione, etc. Ele não está falando do Estado burguês, ele está falando do Estado monárquico. Aqui não, aqui é o Estado burguês, aqui é o Estado moderno. E nesse setor, sobretudo, que era no setor das ferrovias, dos trens, era muito custoso para que os burgueses, os capitalistas da época, pudessem investir seu dinheiro. Eles ficavam na dúvida, ora, eu não posso investir em algo que eu não sei se vai dar certo. E aí o que acontece? Começam a se implementar leis dentro do Estado moderno, desse Estado burguês, para a construção. Então o Estado ele vai custear, ele vai fornecer dinheiro para a construção dessas ferrovias. Então há um entrelaçamento cada vez mais forte entre Estado e capitalismo. Isso vai ficar mais evidente na Revolução de 1848, lá no finalzinho que a gente vai ver porque a união entre Estado e capitalista, agora em diante, principalmente no século XX, vai ter que andar junto, certo? Mais uma vez, interpretações sobre a Revolução. Então o Eric Hobsbawm ele vai dizer o impacto dessas malhas férreas no início do século XIX. É que ele diz: a estrada de ferro, arrastando sua enorme serpente emplumada de fumaça, a velocidade do vento, através de países e continentes, com suas obras de engenharia, estações e pontes, formando o conjunto de construções que fazia as pirâmides do Egito e os arqueducos romanos e até mesmo a grande muralha da China empalidecerem de provincialismo. Provincianismo é coisa antiga, né? Era o próprio símbolo do triunfo do homem pela tecnologia. Então, as estradas de ferro simbolizavam, na época, o sinônimo de progresso, sinônimo de revolução industrial, certo? Então, caso caia Hobsbawm na prova, uma questão, vai que cai esse parágrafo, né? Não sei, vai ser muita sorte, né? Ele está se referindo a isso. Aqui, minha gente, agora a gente vai entrar na segunda, que a gente chama de segunda revolução industrial, certo? A segunda revolução industrial, a gente tem que ter um cuidado, certo? Ela não vai abandonar totalmente a indústria têxtil e a indústria de ferro. Só o que vai acontecer? No século XIX, no início do século XIX, vai ocorrer sucessivas crises com o comércio têxtil. Por que essas crises acontecem? Veja, o capitalismo, ele produz crises. Aí a gente volta àquela velha oposição. O Estado que faz com que o capitalismo entre em crise. Não. Às vezes sim, às vezes o Estado capitalista produz crises capitalistas, por mal gestão, etc. Mas o sistema capitalista, a economia capitalista é uma máquina de fazer crises. Essa primeira crise, que vai ser a mesma crise que vai ter em 1770, que é a Grande Depressão, é que a gente acha que a Grande Depressão só ocorreu em 29, né, nos Estados Unidos, mas esse conceito foi herdado da primeira crise capitalista do século XIX. Mas veja, vai ocorrer uma crise lá em meados de 1800, eu falei 1770, né, é 1870 a crise. Enfim, há uma crise em 1830 em que o algodão, a produção de tecidos vai ter um boom, ou seja, vai ser produzida mais do que aquilo que é consumido. Então vai haver uma produção em massa e essa produção não vai ser convertida em lucro, porque grande parte da classe que consome aquilo ali não vai dar conta daquele consumo. Isso vai criar uma grande celeuma dentro do sistema e vai criar a primeira grande crise do sistema de tecidos. O que acontece? O Estado, para com que o capitalismo não entre em uma crise e não possa mais voltar a ser o que era, ele começa a virar sócio dessas empresas, dessas fábricas, e começa a investir dinheiro ali para que ela não possa
falir. Algumas vão falir, claro, mas muitas não. E o Estado vai ter que empregar dinheiro, gerar crédito, empréstimos com os bancos para poder voltar a investir nesses setores. A partir desse momento em que o capitalismo entra nessa sua crise, boa parte da burguesia vai tentar mas ela vai tentar diversificar as suas indústrias. E aí aquela indústria que até poucos anos atrás era muito dependente de tecidos e da produção do ferro e do aço, vai agora diversificar, vai começar a concentrar seus capitais em outras indústrias. Então a indústria elétrica, a indústria química vai ser muito revolucionária nesse momento, porque se a forma de combustível vigente até então era o carvão mineral, agora vai ser o petróleo. E a indústria elétrica vai fazer com que vá acontecer um aperfeiçoamento nas máquinas de vapor, que agora vão ser substituídas por fábricas elétricas e mecânicas. Então, esse processo ele vai acontecer mais ou menos em 1970, até 1950, mais ou menos aí, entrando já para o século XX. Então, esse período vai ser reconhecido como a segunda fase do capitalismo industrial. Então, eu coloquei aqui dois grandes nomes, né? Primeiro, Thomas Edison, o inventor da energia elétrica, e o segundo, Louis Pasteur, quem faz química aí sabe que foi um dos revolucionários nos estudos químicos. Então, essa revolução ela vai ser caracterizada por esses novos movimentos. Bom, essa segunda fase da Revolução Industrial, ela vai consolidar o capitalismo. Sim, como assim consolidar o capitalismo? Veja só, pessoal. Antes dessa segunda fase da Revolução Industrial, a primeira fase ela se caracteriza por um forte esforço de transformar aquelas fábricas artesanais por fábricas que tinham muitas máquinas, enfim, aquilo que eu já falei, né? E essa primeira fase do capitalismo, da Revolução Industrial, ela vai ter que lidar também com essas formas mistas de fábricas. Então, o artesanato ele não vai acabar totalmente na primeira fase. Muito pelo contrário, né? Você vai ter uma resistência muito grande desses velhos mestres artesanais, que não vão querer perder suas fábricas contra esses grandes industriais. Na segunda fase, não. Na segunda fase é como nós vamos ter aquilo que veio se chamar no século XX de produção em massa. Então, nesse período, a gente vai ter a formação das primeiras linhas de produção dentro das fábricas. É isso que vocês estão vendo aí. Então, a especialização do trabalho que vai ser iniciada na primeira fase, agora ela vai ser generalizada. E as outras formas econômicas pré-industriais vão ser pouco a pouco destruídas. Então, esse processo vai ser seguido de uma intensa urbanização, certo? Essa urbanização, gente, não é só assim, tem prédio, tem casa, tem estrada, não é apenas isso, tá? Essas cidades, elas vão ter que ser pensadas muito bem antes de ser construídas. Por exemplo, Paris. Paris, ela é uma cidade que data aí do final da Idade Média e tal. Então, os requisitos medievais, certo? Algumas construções medievais vão ter que ser todas elas destruídas para que haja uma maior circulação de mercadorias. Se você pegar uma foto de Paris de forma panorâmica, você vai ver que ela é meio tronchinha, mas ela
ela é troncha, mas ela é bem feita, entende? Então, se você pegar uma imagem de Paris, do século XIX, você vai ver que as ruas, elas têm que ser conectadas umas com as outras. Esse processo de urbanização vai ser feito nesse período, ok? Isso acontece em várias outras regiões, tá? O Nova York, por exemplo, vai se basear em Haussmann, que é o engenheiro e o urbanista, que vai ter esses planos de urbanização. Nova York, por exemplo, ela vai ser construída no século XX, ela vai ser totalmente destruída e refeita do zero. Ela vai ter como inspiração esses novos planos que estão sendo encaminhados nesse período, certo? Bom, a gente também vai ter a formação de novas classes sociais. Isso eu já disse anteriormente, certo? Então, o capitalismo ele vai instaurar uma nova divisão social do trabalho. Aqueles que produzem e aqueles que ganham com a produção. Então você vai ter a burguesia industrial, que são os capitalistas, que são os donos das matérias-primas, das fábricas, das máquinas. A gente também vai ter o operariado, ou proletariado, que vai ter que vender sua força de trabalho para trabalhar nessas fábricas, já que eles foram expulsos de suas terras pelo processo de cercamentos. Eles agora vão ter que ser obrigados a deixarem de morar em choupanas no campo e viver nessas grandes cidades e vender a sua força de trabalho para sobreviver. E você também vai ter a formação da classe média, que são pequenos comerciantes, são funcionários públicos, o que a gente chama também de as profissões liberais. Então, advogados, professores, juristas, estão nessa classe média. Essa classe média ela é muito difusa. Então, ora ela defende os planos da burguesia industrial e às vezes ela defende os interesses dos trabalhadores, certo? Porque às vezes ela se ela tem um negocinho para vender, se ela fale, ela vai ter que viver como um operário, etc. Bom, a vida dentro dessas fábricas não era nada muito fácil de se viver, né? Então eu listei alguns pontos para vocês terem ideia dessa vivência dentro das fábricas. Isso é o que marca também o processo de revolução industrial. Para que haja uma revolução industrial, esses processos devem existir, certo, pessoal? Então, você vai ter um ambiente extremamente insalubre, não só dentro das fábricas, mas também nas cidades. Você vai ter, nesse período, surtos imensos de malária, que você pode ser contaminado pela água, pela cólera também. E no momento inicial, é interessante a gente pensar isso aí e pensar o coronavírus, né? Porque, vê, a malária, quando a cólera, quer dizer, quando as duas na verdade, elas só vão começar a atingir a classe média e a classe proprietária, os burgueses, em 1848, 1849. Antes disso, só quem sofria com essas doenças era essa população mais pobre. O Estado burguês em nenhum momento se solidarizou para ajudar essa população nesse período. Só a partir de 1848, que atinge a classe média e a classe mais abastada, os ricos, é que o Estado começa a propor planos de saneamento e de higienização, para que essas doenças não contaminassem outras pessoas. Engraçado, imagine se o coronavírus só tivesse atingindo gente pobre, se o Estado burguês nosso, que é um Estado moderno, ele iria se compadecer ou se preocupar. Enfim, a gente também tem falta de refeitórios e de banheiros, o que acrescenta essa insalubridade. A jornada de trabalho era extremamente exaustiva, chegando a 14 a 18 horas de trabalho. Você tinha ameaças constantes dentro dessas fábricas, de castigos. Então, por exemplo, se você chegasse atrasado, você poderia ter seu salário, que já era muito pequeno, reduzido, ou uma multa que você teria que pagar. Então, isso era muito constante. Caso o trabalhador se rebelasse individualmente, ele também poderia sofrer agressões físicas dos fiscais das fábricas. Quem jogou Assassin's Creed aqui, o que passa na Inglaterra no século XIX, sabe
que eu estou falando, né? Há muitas partes do jogo que alguns trabalhadores apanham dos vigias das grandes fábricas. Bom, e por último nós temos uma exploração do trabalho infantil e também do trabalho feminino. Então, todas essas características que eu acabei de situar vão compor a difícil vida dentro e fora das fábricas. Bom, o professor Edgar Deca, falecido infelizmente, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Gente, vê só. Ele vai dizer o seguinte, que a principal característica da burguesia não era uma preocupação pelo desenvolvimento tecnológico. Ele vai dizer que isso não era nem a primeira característica dos burgueses, muito menos era a característica principal da Revolução Industrial. Na interpretação dele, ele vai dizer o seguinte, a primeira preocupação dos capitalistas, a primeira preocupação dos burgueses era em controlar a força de trabalho, em disciplinar os trabalhadores. Gente, as relações pré-industriais, elas não tinham essa periodização e essa disciplina do trabalho tão grande quanto nas indústrias. Quer dizer, um artesão, ele trabalhava de manhã, à tarde ele ia pescar, à noite ele poderia voltar a trabalhar se ele quisesse, e se ele pudesse se manter ali, tudo bem. No outro dele não trabalhava, então não tinha uma regularidade tão grande de trabalho. Na sociedade capitalista, não. Até hoje. Você tem que trabalhar de segunda a sábado, geralmente no domingo você folga. Hoje, naquela época, você trabalhava de domingo também, certo? E o professor Edgar Deca, ele vai argumentar o seguinte, que o que caracteriza a Revolução Industrial é o esforço constante da classe burguesa de forçar, mediante vários métodos, forçar esses trabalhadores a trabalhar de maneira regular. Certo? Então, aqui ele diz, no seu pequeno livro, um livro maravilhoso que é O Nascimento das Fábricas, ele diz: enfim, o surgimento do sistema de fábrica parece ter sido ditado por uma necessidade muito mais organizativa do que técnica. É isso que eu disse. Não havia uma preocupação tão grande com tecnologia. Você pode ter pouca tecnologia e aquele serviço ser muito lucrativo, se seus trabalhadores estiverem constantemente trabalhando ali. Do que adianta você ter um polo industrial, vamos supor, e não ter pessoas trabalhando todo dia ali. Então, essa organização do trabalho, essa vigilância no trabalho, era a grande chave para o capitalismo poder se desenvolver e introjetar os valores da classe burguesa nos trabalhadores. Então, seria interessante que o trabalhador pensasse que o trabalho fosse útil, seria interessante que o trabalhador pensasse, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me sustentar. Essas coisas que a gente vê hoje, veja, se você fizer 19 anos, não querer estudar, não querer trabalhar, teu pai vai te chamar de vagabundo no mínimo. Antes do século XVIII, dificilmente teu pai falaria isso. Por quê? O valor protestante do capitalismo que eu falei lá atrás, sobre a reforma protestante, do puritanismo, fala que o trabalho é positivo. O trabalho, ele não diminui o trabalhador, ele o enaltece. Então o trabalho deve ser positivado. Esse valor ele se torna um valor burguês e ele tem que ser um valor dos trabalhadores. Os trabalhadores têm que dizer, não, eu tenho que trabalhar mesmo, eu tenho que trabalhar 14 horas por dia, tenho que trabalhar todo dia, do jeito que o patrão tem. Então, essa mentalidade é que o trabalhador tinha que ter. Antes do século XVIII, ele não tinha essa mentalidade, certo? Isso vai ser feito sob vários métodos. Talvez na próxima aula, na última aula, eu fale um pouco sobre elas. Mas, enfim, aqui ele continua. Essa nova organização teve como resultado, para o trabalhador, toda uma nova ordem de disciplina durante todo o transcorrer do processo de trabalho. Então, nessa aula, a gente fecha justamente pensando como é que o capitalismo conseguiu oferecer uma nova forma de pensar sobre o trabalho, uma nova forma de se relacionar com o trabalho. Essa, segundo o professor Edgar Deca, seja a principal característica da Revolução Industrial, certo? Então, a gente encerra essa parte aqui da aula e na segunda
na terceira e última parte, a gente vai ver como é que os trabalhadores eles se revoltaram contra esse sistema e se revoltam até hoje, né? A gente não pode esquecer que há muita insatisfação no capitalismo contemporâneo e essas revoltas são constantes até hoje pelos trabalhadores e trabalhadoras. E no terceira parte a gente vai ver essas reações, tá certo, gente?